A ansiedade é uma emoção normal do ser humano. Todo ser humano tem ansiedade. O problema é quando a ansiedade se torna tóxica, se torna um transtorno. E hoje em dia, minha gente, muita gente tem sofrido com a ansiedade, principalmente depois da pandemia. Sofrimento no dia a dia, insônia, coração acelerado, dores no peito, sensação que parece que você vai desmaiar, sintomas parecidos com um ataque cardíaco. Mas será que só existe um tipo de ansiedade? Quais são os tipos de ansiedade que a gente tem e quais são os principais motivos que levam uma pessoa a ser diagnosticada com um transtorno desse? Fica comigo que eu vou te contar. Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão hoje, hein? Olha, para você que não me conhece, eu sou a Sara e aqui no YouTube eu falo sobre ansiedade, falo sobre saúde mental e sou a criadora desse canal aqui, Show Ansiedade. Já vou deixar aqui para você as minhas redes sociais aqui. Aqui tem meu Instagram, tem meu TikTok, porque também por lá eu trago mais conteúdos iguais a esses. Por lá eu consigo mostrar mais a minha rotina de uma pessoa que venceu a ansiedade. E hoje, minha gente, eu trouxe para vocês os tipos de transtornos da ansiedade, os tipos de ansiedade. Muita gente não fala, né? A gente acaba falando sempre sobre ansiedade aqui, ansiedade ali, mas a gente esquece de falar que a ansiedade, gente, ela tem vários tipos de transtornos dentro dela. Então, são vários tipos de ansiedade, são ansiosos, né? Pessoas ansiosas diferentes. Um ansioso pode sentir sintomas diferentes de outro ansioso. Então, se você também está sofrendo com ansiedade ou quer saber mais sobre esse assunto, é disso que eu vou falar hoje com você. Simbora, então, para o primeiro transtorno ansioso que eu quero estar trazendo aqui para vocês. Então, minha gente, o primeiro transtorno ansioso que eu vou estar falando aqui com vocês é sobre a ansiedade social ou a fobia social. Fobia social é um nome antigo, né? Recentemente mudaram o nome desse transtorno para ansiedade social. E o que seria a ansiedade social? A ansiedade social, minha gente, seria o medo e a ansiedade constante e exagerada perante relações sociais, tá? O ansioso social, né? Ele tem muito medo de ser julgado pelas pessoas, ele se sente muito ansioso quando se depara com situações onde ele pode ser julgado. Então, o ansioso social, muitas vezes, ele até se priva muitas vezes de sair de casa, de apresentar um trabalho, de experimentar algo novo, ou até comer num restaurante, comer na praça de alimentação do shopping. Essa é uma coisa que o ansioso social, só de pensar, ele já se sente muito ansioso, tem crises de ansiedade. Então essa seria a ansiedade social. E aí, você se identificou com ela? O segundo tipo de ansiedade é a TAG, minha gente. É uma das mais conhecidas e a mais comum entre as ansiedades. A TAG seria o transtorno de ansiedade generalizada. Gente, isso aí não significa que você tem uma ansiedade de forma generalizada, não. Isso significa que a TAG, gente, ela é muito comum por conta das suas preocupações. Na TAG, minha gente, o ansioso, ele tem, assim, um exagero de preocupações, de angústia e de pensamentos. O ansioso que sofre com a TAG, ele tem muitos pensamentos acelerados, a mente dele não para um segundo, são muitos pensamentos e a preocupação é constante. A preocupação é tão grande que essa pessoa se sente tensa no dia a dia, muitas vezes não consegue se concentrar para ver uma aula, para poder trabalhar muitas vezes. O ansioso que sofre com a TAG, muitas vezes também sofre com insônia, não consegue dormir, não consegue descansar, ou então vive acordando à noite com muitas preocupações, sabe aquela inquietação? Então, é comum na TAG, se você se identificou, você já sabe, né? Outro tipo de ansiedade muito comum, e esse aqui é realmente muito comum, eu acho que até você deve conhecer, é a TOC, minha gente, que é o transtorno obsessivo compulsivo. E o que seria a TOC, minha gente? Na TOC, o ansioso ele sofre de pensamentos obsessivos e de compulsões. Por exemplo, pensamentos obsessivos como o medo constante e assim exagerado de machucar uma pessoa ou mesmo de se machucar. Vou dar para vocês um exemplo aqui que eu acho que vai dar para poder lembrar de uma pessoa. Se você já assistiu Big Bang Theory, eu não sei falar inglês, minha gente, mas é essa série que eu vou deixar aí para vocês na tela. Tem um personagem nessa série que chama Sheldon, né? O Sheldon Cooper.
E nesse caso, minha gente, é muito claro, fica muito claro na série que ele sofre de toque. Ele é uma pessoa, se você assistir a série, que ele tem medo de ir no hospital, por exemplo, medo de se contaminar. Ele, por exemplo, não fica perto de pessoas, né, que estão doentes. Ele tem vários pensamentos assim, eu vou me machucar, não posso ir. E agora falando sobre as compulsões, a pessoa que tem toque, ela pode ter compulsões assim, muito estranhas. Então, tipo assim, de lavar a mão, tipo, pegou na maçaneta, vou lavar minha mão. Pegou na mão de outra pessoa, vou lavar minha mão. Coisas que não são normais, rituais excessivos ou que não são normais, que são exagerados e que não tem necessidade muitas vezes. Se você assistir a série, você também vai ver que o Sheldon também tem vários rituais ali que são característicos da TOC. Vamos para o próximo transtorno ansioso, para a próxima ansiedade? Agora a gente vai falar sobre a agorafobia. A agorafobia, minha gente, é um medo constante e exagerado, né? Uma ansiedade muito grande quando a pessoa ela se depara com multidões, com lugares públicos onde tem muita gente, onde sim, tem uma multidão e que ela tenha muita dificuldade de sair daquele lugar no momento, onde ela se sinta muito desconfortável, essa pessoa se sente muito ansiosa, ela tem realmente assim pavor de lugares assim, é a agorafobia. Você já ouviu alguém falando assim, eu tenho fobia disso, eu tenho fobia daquilo? Pois é, o próximo transtorno de ansiedade, a próxima ansiedade que eu vou estar falando com vocês, são as fobias específicas, né, minha gente? As fobias específicas seriam um medo constante, um pânico, uma ansiedade muito grande, quando uma pessoa ela se depara com alguma coisa que ela tem um medo muito grande. Então, por exemplo, andar de moto, andar de avião, um animal, um bicho, cobra, isso e aquilo. São várias situações que eu posso estar citando aqui para vocês. Quando a pessoa ela se depara, por exemplo, com uma cobra, ela imediatamente tem uma crise de ansiedade, ou ela passa muito mal, ela entra em pânico, mas não precisa ser só a cobra. Podem ser situações simples do dia a dia que a pessoa ela tem um pânico muito grande. Isso vai de ansioso para ansioso. E aproveitar que a gente já estava falando sobre as fobias, me conta, você tem alguma fobia? Gente, eu não tenho fobia de nada. Mas eu tenho um medo muito grande de cobra. Se eu ver uma jiboia na minha frente, uma serpente, eu acho que eu vou travar, mas eu acho que o medo de perder a vida vai ser muito grande, eu saio correndo, não sei. A próxima ansiedade que eu vou estar contando para vocês, minha gente, é bem conhecida também, muita gente fala sobre ela, que é a síndrome do pânico, né? A síndrome do pânico também é um transtorno de ansiedade. A síndrome do pânico, minha gente, é uma condição associada a crises terríveis de ansiedade. É uma crise muito aguda, uma crise assim em que assusta muito o indivíduo, é uma crise muito forte que ela tem, junto com sintomas físicos, né? Coração acelerado, dores no peito, sensação que vai desmaiar, enjoo e entre outros sintomas. A pessoa que tem uma crise de pânico, por exemplo, né? Ela nunca mais vai esquecer, porque realmente é uma crise que marca muito a gente, é um desespero muito forte, principalmente para quem nunca teve. Naquele momento, a pessoa é muito comum dela achar que ela está tendo um ataque cardíaco. A maioria das pessoas, minha gente, que me contam depoimentos lá no Instagram, no TikTok, falam assim, Sara, eu tive minha crise de pânico, a minha primeira ou uma das primeiras, e eu saí correndo para a UPA achando que eu ia morrer, achando que eu estava tendo um ataque cardíaco, mas não, era a crise de pânico. E agora, gente, o último transtorno de ansiedade que eu separei para estar falando aqui com você é o transtorno do estresse pós-traumático. O nome em si já fala, né, que está relacionado a algum trauma e realmente, gente, a pessoa que sofre com o transtorno do estresse pós-traumático, a maioria das vezes ela vivenciou um trauma terrível. Pode ser que tenha sido com ela ou pode ser que tenha sido com outra pessoa, com um familiar, com um amigo. Num caso, por exemplo, de um assalto, né? Por exemplo, assaltou a casa e a pessoa estava naquele momento, né? Outro exemplo também é de filme, né? Vocês já viram um filme que o cara vai para a guerra e depois que ele volta, ele tem insônia, ele tem pesadelos, ele fica assim sempre em alerta, com medo, e ele tem aquelas cenas assim, constantemente da guerra e de algo que ele tenha passado na guerra, de um amigo que morreu na guerra. E isso daí é um bom exemplo do transtorno do estresse pós-traumático.
A pessoa, minha gente, que sofre com esse transtorno, ela tem lembranças recorrentes daquele trauma que ela vivenciou, ela tem insônia, ela tem dificuldade para dormir, ela tem pesadelos, ela no momento que ela lembra, né, tem essas lembranças terríveis, ela se sente ansiosa naquele momento, o coração pode acelerar, ela pode começar a suar muito, essa pessoa pode ter crises de ansiedade, ela pode acabar evitando lugares, né, que lembram aquele momento, que lembram aquele trauma. Então esses aí são alguns sintomas muito comuns do transtorno do estresse pós-traumático. Você identificou esse transtorno? Conhece alguém que sofre com esse transtorno? Então é isso, minha gente. Esses são os tipos de transtornos ansiosos que nós temos. São várias ansiedades, vocês viram aí, né? Você se identificou ou identificou alguém que possa estar passando por alguma dessas ansiedades? Compartilhe esse vídeo com essa pessoa, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu, porque, gente, a intenção desse vídeo é estar ajudando cada vez mais as pessoas e levando mais saúde mental aqui para o Brasil e para a gente. Lembrando, minha gente, é que se você se identificou, você pode sim buscar ajuda. A ansiedade ela tem tratamento, então você pode buscar um psicólogo, uma psicóloga, um psiquiatra, ou então vai lá nas minhas redes sociais que eu falo mais sobre isso, dou técnicas, ajudo lá no meu Instagram, no TikTok também. Você será bem recebido por lá. É isso, minha gente. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma.